E hoje nós vamos entrar num novo capítulo. É um capítulo que eu não sei se eu cheguei a, em outra ocasião, falar sobre ele, ou se nós pudemos estudar sobre ele. Mas a verdade é que esse capítulo 4 de Apocalipse é um capítulo fundamental, fundamental para nós continuarmos a compreender o Apocalipse, né? Então, nós vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos abordar as Escrituras, palavra do Senhor, revelação, autoridade para a nossa vida, pedirmos que Ele nos conceda humildade e podermos abordá-la com muito temor e muito tremor em nosso coração, porque nós estamos a entrar num ambiente que o ambiente não se entende pela razão, em segundo lugar pela razão, mas em primeiro lugar pelo empirismo, pela experiência da fé. Então, que o Senhor nos dê muita graça, não é? Que Ele abra os nossos olhos para que possamos ver além daquilo que está por trás da letra. E a letra mata, essa é a grande verdade. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que nos diz a palavra do Senhor, né? Muito bem. Vamos então tomar a Escritura nas mãos e nós iremos ler capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Eu peço aí ao Paulo. Paulo, você Sim. consegue aí ler para nós o capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Depois, Gilberto, do verso 6 ao verso 8. E depois, então, o Edmundo, do verso 9 ao verso 11. Ok? Pode ser? Okay. Então, Apocalipse 4, primeiramente 1 a 5, depois, então, 6 a 8, depois 9 a 11. Ok? Então, vamos seguir aí a leitura, Apocalipse capítulo 4. Os irmãos, com a Bíblia aberta, a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6, na minha versão: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão.
O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Versículos 9 a versículo 11. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoraram e o que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Muito obrigado, irmãos. Obrigado pela leitura. Percebemos, então, aqui que agora há uma nova etapa no próprio processo de revelação do Apocalipse. Parece-nos que capítulo 2 e capítulo 3, o Apocalipse ele cria um interlúdio. Capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta a João. Capítulo 2 e 3 é quando ele autoriza João e ordena João que envie aquelas cartas para aquelas igrejas, como que preparando para essa revelação, para um desvendamento. Nós vimos que Apocalipse significa desvendamento, né? Aquilo que já existe, aquilo que já acontece, mas que é desvendado. Portanto, o capítulo 4 aqui vai nos mostrar claramente, sem arrodeios, o que é um culto. O que é um culto. E quando eu digo que é um culto, nós vamos perceber claramente aqui no capítulo 4 que se nós tínhamos dúvidas quanto a um modelo de culto, de adoração nas Escrituras, nós vamos ver que durante esse processo de Gênesis e Apocalipse, o processo de desvendamento e quanto à vontade de Deus, da maneira como ele quer ser adorado, como Deus quer ser adorado, isso vai se processando e vai havendo uma progressão, né? Uma progressão linear. Ela culmina em Cristo, mas abre-se a justamente uma perspectiva de eternidade. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar aqui um encontro de João dentro de uma realidade, dentro de uma dimensão invisível, uma dimensão que envolve a dimensão visível, não é? Então,
nós vamos iniciar hoje esse capítulo 4, partindo do princípio que Deus revela a João como é a adoração na eternidade. Ok? Como é a adoração na eternidade. Então, se você quer saber como você vai adorar ou como você vai participar na realidade eterna, esteja claro, sem dúvida alguma, que este retrato que você acabou de ouvir, de ler, de perceber, é o que está acontecendo neste momento, numa realidade eterna. Ok? Então, este é fundamental. Como é que Deus quer ser adorado? Nem como ele quer ser adorado, como ele está a ser adorado. Certo? Como é? Ele está a ser adorado desta maneira aqui que você acabou de ver ou de ler. Então, esse é um ponto fundamental. Vocês podem perceber aí uma figura, um desenho muito grosseiro, do que nos relata o capítulo 4 de Apocalipse. Não é? E nós vamos ver o quê? Nós vamos tentar perceber detalhadamente como este culto, essa liturgia, eu vou chamar de liturgia, tá bom? Porque, na verdade, quando nós falamos liturgia, essa palavra é grega e ela significa serviço. Nós temos pelo menos 3 palavras no original grego para serviço. Nós temos diaconia, que é serviço. Nós temos dolia, que é um serviço prestado por um escravo. E temos a liturgia, ou a liturgia, que ela é prestada por um adorador, um serviço de adoração. Então, nós temos aí alguns tipos de serviço, percebem? Então, quando nós falamos liturgia, nós não estamos falando daquele boletim que você recebe na igreja, que você vê um passo atrás do outro, né? O que nós fazemos na primeiro momento, segundo momento. Não, a liturgia é um serviço que todos que estão no capítulo 4, segundo o que o João nos diz, uma prestação, é um serviço de adoração. E esse serviço de adoração, ele é incessante, ele é eterno, é um presente contínuo, não é? Não sei se fica bem para você perceber o que é a eternidade, não é? Mas é um presente contínuo, é algo que se congela, mas que há vida e dinamismo. Então, nós vamos perceber isso. Então, nós vamos ter justamente essa imagem que nós vamos detalhar agora. Então, a perceber aqui, nós vamos nos capítulos 4 e 5, não vamos chegar no 5, talvez nem cheguemos no final do 4 hoje, mas o que nós vamos perceber? 3 pontos aí no capítulo 4 e capítulo 5. Primeiro, a visão do trono de Deus. Segundo, a visão do Cordeiro. O Cordeiro vai se desvendar a João. E a divina liturgia, como essa liturgia divina acontece. Ok? Então, esses são os pontos. Agora, vamos voltar um pouco nessa questão da liturgia eterna. Vamos chamar de liturgia eterna. Se há um culto que está ocorrendo
que está a ocorrer nesse momento é a liturgia, é a adoração, onde todos estão numa dimensão eterna a adorar incessantemente aquele que é o Criador, como bem nós lemos aqui. O último versículo, versículo 11, diz aí: digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Oh, vamos nos lembrar, João recebe essa revelação, esse desvendamento no dia do Senhor, correto? E o dia do Senhor está aí registrado em Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 nos diz aí: eu fui, veja que essa palavra ela vai se repetir pelo menos 2 vezes. Aqui em 1:10 e depois então no capítulo 4, versículo 2. Diz aqui João: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e por detrás de mim ouvi uma grande voz como de trombeta. Essa mesma realidade, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, diz: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Primeira visão de João, nós vamos voltar para tentar resolver essa questão do arrebatado, certo? Mas a primeira visão de João é a visão da divina liturgia celestial. E nela é mostrado o céu e a adoração contínua de todos que se encontram lá. Isso aí nós já falamos. Então, temos aí alguns detalhes. Esses detalhes são importantes para nós percebermos esse contexto. Quero só fazer uma aplicação logo de início, fazendo uma pergunta para você pensar um pouco. Se existe uma liturgia eterna que está acontecendo, se a Bíblia revela claramente como é essa liturgia, se você vai participar na eternidade deste culto, então a pergunta é: por que não podemos usar este modelo para cultuar a Deus aqui, enquanto nós estamos nos preparando para essa eternidade? Então, a questão é importante, não é? Por quê? Porque não se adora a Deus de qualquer maneira. Não existe uma adoração, não existe uma adoração, um culto onde as pessoas, num culto comunitário, principalmente porque nós estamos a ver aqui um culto imenso, não é? Um culto imenso, uma liturgia imensa, e nós não podemos fazer de qualquer jeito. Por exemplo, nós vamos depois, um pouco mais para o fim, eu não sei se ainda hoje vai dar tempo, mas nós vamos pegar, por exemplo, a situação de Moisés. Vamos nos lembrar de Moisés. Moisés, ele foi orientado por Deus a montar um tabernáculo, de modo que nesse tabernáculo tudo que fosse colocado, todos os elementos que fossem colocados ali, dentro daquela tenda, era, na verdade, um reflexo do que estava a acontecer na eternidade no céu. Nós temos essa diretriz, nós temos esse modelo. Temos o modelo de Isaías, temos o modelo, a experiência de Isaías, temos a experiência de Ezequiel, temos a experiência de Daniel, todos eles com perspectivas da dimensão celestial.
E temos agora, fechando a Bíblia, o modelo da eternidade que João vê e registra. Ora, então, por que não podemos utilizar desses elementos que são símbolos, que são sinais, para que possamos adorar ao Senhor? Você percebe que todos estes elementos que estão aqui envolvidos, elementos, figuras, anjos, querubins, serafins, anciãos, seres humanos, entes, seres viventes, todos eles eles não são fictícios. Veja só, eles não são fictícios. Isso não foi criado da cabeça, da mente do apóstolo João. Isso não foi uma catarse, isso não foi um êxtase. Veja só, ele não foi um êxtase, não é algo, não é algo confuso, pelo contrário, é uma revelação em ordem, muito bem organizado, muito bem planejado ou planeado, como queiram, para que essa adoração seja contínua e, portanto, para todos os séculos. Não é? Então, fiquem com essa pergunta na mente, na cabeça, ok? Para a gente, então, depois, se der tempo, a gente conseguir, pelo menos, responder alguma coisa com respeito a isso, ok? Capítulo 4, versículo 1, diz que, veja só, depois disto, percebam aí, depois disto, destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aí, suba, ou sobe aí, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vamos fazer aqui como dizemos, uma colocação aqui, eu acho importante. Depois disto, olha aí, depois disto, o que nós queremos dizer com depois disto? O que o João queria dizer com depois disto? Não se refere a uma ordem cronológica dentro do texto dos capítulos 1 a 4. Veja que os capítulos que nós já lemos, eles não são uma cronologia do que estava acontecendo, não é? Mas depois disso tem a ver com uma conexão, a conexão do que aconteceu com João no primeiro capítulo, mas então essa conexão ela vai sequenciar outras. Esta situação está então ligada ao capítulo inicial, à visão inicial de João. Uma visão que vai contemplar o quê? Passado, presente e futuro. Então, quando nós pensamos em eternidade, nós estamos a pensar em passado, presente e futuro. Não é? Quando o Senhor ele nos vê, ele vê a você, ele vê a mim, ele vê esse mundo todo de uma vez só. Não existe tempo demarcado para Deus. Quando Deus percebe, quando ele está interagindo, a eternidade entra no mundo cronológico, tudo isto é passado diante de Deus como se fosse realmente um túnel do tempo, ok? Outro ponto muito importante é este aqui. João escreve de dentro de uma situação que ele nunca pôde experimentar. Ele experimentou a presença de Jesus Cristo glorificado, mas ele nunca foi tornado em espírito e foi participante dessa liturgia. Vamos
voltar aí ao capítulo 4, versículo 2, que ele nos diz aí, e fui arrebatado. Vocês sabem que essa palavra arrebatado, ela não se encontra no texto original. É muito importante que você entenda isso. Os nossos tradutores, eles entenderam que o João, ele passou de uma realidade física para uma realidade em espírito, e aí então usou essa palavra arrebatado. Mas não existe esse termo no original grego. No original do Novo Testamento, a palavra arrebatado não está. O que está é, eu fui tornado em espírito, ou eu passei em espírito. Então, a verdade é que aqui é até difícil para nós podermos perceber isso, é que ele não sai do seu corpo, mas o seu espírito ele é levado a perceber essas coisas. Quer dizer, o seu espírito está a viver numa realidade celestial, numa dimensão onde ele encontra-se com Deus. Um pouco diferente de outras realidades. Por exemplo, como o apóstolo Paulo, ele escreve, segunda aos Coríntios, capítulo 12, quando ele fala que conheço um homem que, no corpo ou fora do corpo, foi visitar o terceiro céu, não é? Então, essa é uma realidade muito definida, muito pessoal. Mas já vi, por exemplo, alguns livros serem escritos por aí, né? Quando as pessoas saem, elas são arrebatadas e elas vão para o inferno, e aí, quando voltam, escrevem o que viram no inferno, vão para o céu, né? Tem até um conjunto de livros aí, A Divina Revelação do Inferno, A Divina Revelação do Céu. Isso é uma heresia de primeira categoria, e não percam tempo lendo livros assim, por favor, porque isso é uma tragédia. Eu digo com toda tranquilidade essa questão para vocês. Porque, veja só, se tal pessoa foi ao céu ou foi ao inferno e voltou e escreveu um livro, então esse livro já é uma nova revelação de Deus que está sobrepondo as Escrituras. Então, muito cuidado quando você perceber pessoas dizendo que foram para o céu, ou foram arrebatadas, ou foram para o Hades, ou para as mansões celestiais, né? Eu digo isso porque, na década de 90, a dona Valnice Milhomens, que é uma pregadora dos evangélicos sabatistas, ela traduziu um livro nesse sentido, de uma pessoa que diz que foi visitar o céu e que encontrou lá uma série de pessoas, e então voltou e então escreveu esse livro. Isso, na verdade, é uma grande heresia. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então, o que acontece? Acontece que João ele é inserido por Deus nessa realidade que nós não sabemos se a terra ou se o elemento terreno foi a eles ou se o céu veio, mas, fundamentalmente, a palavra é em espírito, né? Ele esteve em espírito. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, então, que nós queremos dizer, João apóstolo, estava no olho do furacão, não é? Como é que ele vai perceber olhos tão humanos, tão limitados, e ele vai procurar perceber todos aqueles vislumbres, todos aqueles detalhes? Então, por isso que, na grande maioria das vezes,
você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo fazendo uma relação com um sinal ou um acontecimento parecido com ou semelhante a uma determinada figura, um determinado elemento similar ou igual a, mas você dificilmente vai encontrar o João dizendo é assim, de uma maneira muito clara e definida, porque ele está numa realidade ultramundana, certo? Ele está além deste mundo. Outro ponto é a porta aberta. A porta aberta no firmamento. Agora, parece que essa porta aberta ela tem como se fosse uma entrada para além desse firmamento que nós percebemos aos nossos olhos humanos, não é? E nessa porta aberta, essa porta, ela permite a visão das profundezas dos mistérios, não é? O que são esses mistérios é justamente isso que olho algum não viu, é aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não devemos utilizar esse versículo como um versículo fora do contexto. Tem muita gente que pega esse texto, que eu acabei de dizer aqui, para aplicar para a vida de pessoas aqui que começam a dar profecias, a dar opiniões, a falar o que as outras pessoas devem fazer e usam isso, quando, na verdade, essa declaração do apóstolo Paulo tem a ver justamente com essa realidade ultramundana, quer dizer, além dessa visão que nós estamos a ver aqui. Outro ponto é, uma vez que os eventos terrenos eles têm origem no céu, veja só, onde é que nós percebemos isso? Esses eventos eles têm origem no céu. A verdadeira compreensão da história só pode ser alcançada a partir desse ponto de vista. Então, como é que nós vamos entender a história? Né? Como é que nós vamos entender a história desse mundo a partir dessa visão celestial? É essa visão celestial que vai nos ensinar a ver o mundo de outra maneira. Enquanto as pessoas estão a ver que o mundo está acabando, não é? Que o mundo vai ter um fim, para os cristãos, como os cristãos da época de João, o fim seria o começo. Preste atenção. Para todos aqueles que veem o fim do mundo, para os cristãos é o começo de uma nova era. Isso é muito importante, para que você não venha, nem eu, venhamos a perder as esperanças. Porque a nossa esperança não está, como o apóstolo Paulo diz, nossa esperança não está fundamentada aonde? Não está fundamentada aqui, nesse sistema. Só que nós morremos, nós lutamos, nós nos acabamos, não é? Nós perdemos a saúde por causa deste sistema que aqui vigora, que é um sistema maligno, político, social, todos os tipos de sistemas estão fundamentados, entrincheirados, não é? Os demônios estão entrincheirados nesse sistema que nós estamos vendo aqui, não é? Não existe esperança para esse mundo. Enquanto nós só podemos ver, e é isso, por exemplo, que nós vemos Gênesis 28, 17. O que nos diz Gênesis 28, 17, o Gilberto? Veja aí. O Paulo, o que nos diz Ezequiel 1:1? O, o Edmundo, o que nos diz aí o Atos 7:56?
Vamos ver aí, esses três textos aí. Primeiro, Gênesis 28, 17, depois Ezequiel 1, 1 e depois Atos 7, 56. Vamos ver aí, como é que é isso aí? Pode abrir o microfone e ler para nós, faz favor. Eu não esqueci da Vânia, não, viu? A Vânia levantou a mãozinha, mas lê para nós. Perdão, pastor, eu não entendi. É Jonas ou... Gênesis, vocês, Ah, Gênesis 28, 17. perdão. Agora sim que eu entendi. Eu estava aqui. Tudo bem, tudo bem. Aqui cai muito, aqui em cima cai muito. Gênesis 28, 17. Isso. Gênesis 26, 28, 17 nos fala assim. E temendo, disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Muito bem. Vocês perceberam que Jacó, ele tem esse sonho e ele percebe, nesse sonho ele vê anjos subindo e descendo, e ele diz: quão terrível, terrível. Essa palavra, terrível, ela é muito bem colocada por um ser humano, qualquer ser humano que veja a realidade celestial vai sucumbir diante disso. Nós vamos ser chacoalhados, nós estamos vendo algo que é incomum, extraordinário, e tudo que é extra, fora do nosso comum, isso nos traz terror. Não fique pensando que quando o Senhor Jesus romper este firmamento aí que está sobre a nossa cabeça, quando ele romper com os anjos e santos descendo, você vai dar algum sorriso, você vai dar um glória a Deus e aleluia. Você vai pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque nós não estamos a viver dentro de uma realidade como essa que Jacó e que João acabaram vendo. Obrigado, Gilberto. E Ezequiel 1:1. O que nos diz Ezequiel 1:1? Paulo? A primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, e estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Abriram-se os céus. Misericórdia. Eu não queria estar na pele de Ezequiel. Eu não queria estar na pele de Jacó. Abriram-se os céus e Ezequiel teve visões de Deus. É impressionante. Então, vamos a Atos 7:56. Edmundo, por favor. Vamos ver aqui, Atos 7:56. Ok. Atos 7:56 nos fala assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Vejo os céus abertos. O firmamento se abriu, não é? Então, percebam, meus irmãos, que este capítulo 4, ele nos traz uma série de situações. E isso deve estar muito bem definido na nossa vida. Porque o que nós temos feito em termos de culto, vamos perceber, se o culto de Deus, se a liturgia que ocorre eternamente é uma liturgia, é uma adoração onde Deus é o centro e ele está a ser adorado por todos,
o que faríamos nós em nossos cultos, quando, na verdade, os cultos eles são extremamente sociabilizados, eles são extremamente antropocêntricos. Eu estou dizendo, os cultos eles colocam o ser humano no centro, e o ser humano ele tem que animar as pessoas, o ser humano tem que criar nas pessoas como se fosse um auditório, e o homem que está, seja lá quem for que está à frente, ele torna-se um showman, uma pessoa que vai como que gerar ele vai criar um ambiente, é ele que tem que criar esse ambiente, quando, na verdade, esse céu ele precisa estar dentro do nosso coração. Essa realidade litúrgica diante de Deus, que nos terrifica, que nos leva a uma visão interna, não é uma visão, não é uma visão carnal, não é uma visão com os nossos olhos, mas é uma compulsão diante de Deus. E é o que nós não estamos mais vendo isso, porque as pessoas elas são ensinadas, quando elas se convertem, ou quando elas chegam a uma igreja, elas acham que ali é um ambiente agradabilíssimo, é um ambiente favorável, porque as pessoas precisam, ou melhor, Deus precisa se doar a elas. E o que é um culto? O que é um culto celestial? Se não isso que nós acabamos de ver. E quem está no trono? Quem está no trono? O centro de tudo é a palavra trono. Você vai, por exemplo, volte ao capítulo 4 de Apocalipse, e se você vai contar agora quantas vezes a palavra trono aparece no capítulo 4. Quantas vezes você tem aí a palavra trono? Se você for contar, não é? É uma pena que nós não temos tanto tempo, mas quantas vezes a palavra trono vai aparecer aí no capítulo 2? Veja lá, eu vou colocar aqui para você nesse diapositivo. Nesse diapositivo. Você tem aí, no capítulo 4, versículo 2, o trono posto no céu. Ainda no versículo 2, alguém que está sentado no trono. Depois, no versículo 3, um arco celeste ao redor do trono. Depois, então, 24 tronos ao redor do trono. São tronos menores diante, ou melhor, ao redor do trono. Capítulo 4, versículo 4. Do trono saem raios, trovões e vozes. No versículo 5, diante do trono ardem 7 lâmpadas, ou 7 tochas. No versículo 6, um mar de vidro está diante do trono. E no meio do trono, versículo 6 ainda, e ao redor, estão seres estranhíssimos. Não é coisa que você vê todo dia. E isso nem Hollywood consegue montar e produzir. Viu? Fique tranquilo que você nunca vai ver isso em Hollywood. Não é isso? Vamos lá, pelo menos esses 2 próximos versículos aí, versículo 2 e versículo 3, acabei falando um pouco aí sobre essa realidade do arrebatado. Deus é visto em visões bíblicas como sentado em um trono. Qual é a simbologia deste elemento, o trono? Veja lá. Aqui nós encontramos que o símbolo é a sua soberania. Por isso que nós cremos que Deus é soberano. Não é? Uma das principais, talvez a principal doutrina
que nós, herdeiros da Reforma Protestante, cremos que ele é o Senhor soberano. Nós temos aí alguns textos, por exemplo, que falam sobre trono, não é? Por exemplo, Salmo 46, versículo 9, nos diz que o Senhor está no trono, que o capítulo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e então ele descreve aquela realidade da cidade onde está o trono, um trono. E Isaías 6:1 é a experiência de Isaías, quando Isaías diz que quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. Né? E por aí vai. Nós temos a revelação de Ezequiel, a revelação de Daniel, todos eles a falar sobre o trono. Então, o trono é o símbolo do seu senhorio, não esqueça disso. A imagem desse trono vai ocorrer quantas vezes? Mais de 40 vezes no Apocalipse, e é ainda descrito como, e também, além disso, ele tem, no capítulo 20, versículo 11, quando do juízo final, ele é chamado de o grande trono branco, que é o trono de julgamento. Né? Mas aqui o seu trono, o trono de Deus, é cercado por um arco-íris. Versículo 3. O sinal da aliança eterna de Deus, segundo a qual ele não destruirá o homem novamente, como fez no dilúvio. Então, é muito interessante, porque o arco-íris, ele nos chama à lembrança do pacto, do pacto. Deus é um Deus de pacto, não é? E nós vamos encontrar isso claramente quando vamos um pouco mais à frente no detalhe aqui dos 24 anciãos. Então, quem está sentado no trono? Versículo 3. Não é? Versículo 3. Versículo 3, vou pedir aí é possível aí José Luz ou Ana Maria ou a Vânia, não sei quantos estão aí fáceis com a Bíblia na mão, ou a Sânia. Quem pode? José Luz, pode ler para nós capítulo 4, versículo 3, de novo. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Muito bem. Versículo 3, palavra aqui agora começa a aparecer. Versículo 3 diz que ele estava sentado, era na aparência, porque é extremamente extraordinária essa situação, ele é parecido ou é semelhante, o versículo 3 aqui, é similar, não é? Parece, é uma visão da eternidade, né? Então, vamos nos lembrar disso. Uma presença, quando você percebe aqui, no primeiro momento, semelhante à pedra jaspe, sardônica, e havia um arco celeste, não é? E uma como se fosse esmeralda. Então, nós sabemos que a esmeralda é verde, não é isso? Mas todas essas pedras aqui, elas trazem um brilho impressionante. E é justamente João tenta, então, fazer uma semelhança, uma comparação. E é justamente aquele que vive para todo sempre, que é aquele que está sentado. Mas só que não há como observar um detalhamento de uma figura. Por isso que Deus Pai ele não é homem, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová, desculpe, não os testemunhos de Jeová, os Mormons, eles retratam Deus Pai como um ancião, não é? Isso é uma heresia,
Isso é uma grande heresia, que Deus ele é retratado como um senhor de barbas, tudo mais. Essa visão é daquele que está sentado no trono, mas quem está sentado no trono? Não é possível designar, não é possível modelar, não é possível, a não ser que haja alguma semelhança. E nessa semelhança, a única coisa que João pode fazer é dizer que há uma presença radiante. Há uma presença radiante. Ok? Então, veja que coisa impressionante. Capítulo 4, versículo 4. Aqui, no capítulo 4, versículo 4, há esses 24 tronos menores que estão a rodear ao redor do trono. Perceba aí, versículo 4. Ô, Sânia, leia para nós o versículo 4. Faz favor. Diz assim: ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Muito bem, obrigado. Então, está aí 24 tronos menores, 24 anciãos, que no original é interessante, essa palavra ancião, ela é justamente o original grego para presbíteros. Na verdade, a palavra presbítero significa uma pessoa de idade, não é? Um ancião. Então, eles estão assentados em tronos. E como eles estão vestidos? Eles estão vestidos de branco. Isso significa sinal, símbolo de quê? De santidade. E possuem coroas de ouro. E isso significa o quê? Essas coroas de ouro são símbolo da vitória do Cordeiro, não é? Então está aí. Quem são esses 24 anciãos? Voltando lá, os 24 anciãos, eles são os anciãos da antiga e da nova aliança. Os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos, sem dúvida alguma. E, nesse caso, nós lembramos que os 24 anciãos, eles representam a plenitude das duas alianças. A aliança do Antigo Testamento. É interessante, não sei se você sabe, mas a palavra testamento significa também aliança. É a mesma palavra. Então, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, os filhos de Jacó. A nova aliança, as 12 tribos, desculpa, os 12 apóstolos. Por que essa aliança? Isso é importante para a gente, para nós. O que é essa aliança? A aliança é o fundamento do povo de Deus, quando Deus realiza a aliança, o pacto das obras, o pacto da graça, a presença de Deus nesses dois pactos, a graça que é derramada sobre todos aqueles que confessam o nome de Deus. E esses anciãos, qual é a atitude desses anciãos continuamente? Continuamente. Eles se prostram diante de Deus em adoração. Interessante essa palavra prostração, né? Pois nós vamos ver isso aí. E eles estão adorando ao Criador, ao Senhor. E é justamente isso que nos diz o versículo 10. Pode ler para nós, Paulo, o versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Muito bem. Então, o que eles fazem? Eles prostram-se. Eles não só se prostram, adoram,
e, diante do trono de Deus, eles lançam as suas coroas. Isto acontece continuamente. Meus irmãos, fiquem na paz de Cristo.